Pegue a Bíblia, por favor, levante para os céus, feche os teus olhos. Isso, levante a palavra. Diga: meu Deus, fale comigo através da tua palavra. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso, meu Pai. Fala comigo, abra o meu entendimento, me dê discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Nós temos falado sobre a armadura de Deus. Já falamos aqui sobre algumas partes desta armadura, como o escudo da fé. Já falamos também sobre o cinturão da verdade. Já falamos sobre a couraça da justiça. E hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá. Para que servia o capacete para o soldado romano? Por que essa analogia? Porque a cabeça, ela é vital numa batalha. Se atingir a cabeça, já era. Portanto, o capacete, ele era indispensável. Ninguém ia para a batalha, ninguém ia para a guerra sem usar o capacete. O capacete era essencial. Trazendo para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. O capacete representa a palavra. E ela protege a nossa cabeça, pensamentos, a nossa mente. O diabo, ele nos ataca o tempo todo. Ataques que vêm de fora. Ele usa pessoas, ele usa situações. Você enfrenta muitas lutas, alguns sofrem perseguições. Só que esses ataques externos, nós nos protegemos contra eles através do escudo da fé, que nós já falamos. Agora, qual é a estratégia do diabo? Qual a estratégia que ele tem usado? Não conseguindo te atacar do lado de fora, uma vez que você se protege, ele vai tentar te atacar do lado de dentro. Se ele não consegue te explodir, ele vai fazer com que você imploda. Ou seja, ele vai atacar a sua mente, os seus pensamentos. Ele vai atacar a tua cabeça. A nossa mente é um terreno fértil. O diabo sabe disso. Então ele lança as suas sementes. E essas sementes, elas vão nascendo. Ele lança uma semente de dúvida na sua cabeça. Um pensamento, uma ideia. Uma coisa tão pequena. Mas como a nossa mente é fértil, aquele pensamento, aquela ideia, aquela dúvida, ela vai crescendo e vai tomando conta da nossa cabeça. Tudo começa na cabeça da pessoa, é na mente. Uma pessoa, por exemplo, quando tira a própria vida,
essa ideia não surgiu de repente. Já era um pensamento, uma semente que o diabo já lançou, uma ideia dele. E a pessoa, ela vai regando aquilo. Aquela semente, ela vai crescendo. E daqui a pouco a pessoa tira a própria vida. Mas ela pensou antes de tirar a própria vida. A mesma coisa quando você vai cometer um erro, um pecado. Como, por exemplo, o pecado de adultério. Ninguém sai de casa dizendo assim, eu vou sair daqui hoje, vou adulterar. É assim? Não. Mas a pessoa vai alimentando aquele pensamento que o diabo já introduziu. De repente é uma pessoa lá no ambiente de trabalho, uma pessoa que de repente se simpatiza com ela, aí começa uma conversa aqui, outra conversa acolá, aí é uma troca de mensagem no WhatsApp, e a coisa vai começando pequeno, e daqui a pouco vai crescendo, vai tomando conta da cabeça, e daqui a pouco a pessoa vai lá e adultera. Mas tudo começou com uma semente. Aonde? Na mente. No pensamento da pessoa. Então o diabo trabalha aqui. Às vezes, por exemplo, você passa por situações do tipo, quando alguém chega em você e diz assim, olha fulana, eu acho que fulano não gosta de você. É uma semente. Ela disse, eu acho. Ela não afirmou. Ela disse, eu acho. Só que a coisa é tão diabólica que, mesmo ela não afirmando, não tendo certeza, mas só o fato dela dizer, eu acho, você já começa a olhar para aquela pessoa com um olhar diferente. Você começa a desconfiar daquela pessoa. Se alguém diz assim, olha, fulano é desonesto, eu acho que ele é desonesto. Daqui a pouco você começa a olhar para aquela pessoa com maus olhos. Mas tudo começou aonde? Na cabeça, é na mente, é aqui. É aqui. Então o diabo, ele vai atacar a sua cabeça. Ele vai atacar a sua mente. E como nos proteger desses ataques? Palavra, palavra, palavra. É o capacete da salvação. É você ocupar a sua cabeça, a sua mente, com as coisas de Deus. É você ocupar a sua mente com as coisas que são do alto. A Bíblia nos ensina aqui, no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, se você quiser abrir, por gentileza, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Você quer, é rápido. Isso, abra aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Depois nós vamos ler Filipenses 4, 8. Mas vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Agora, olha aqui para mim, por favor. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O que é pensar nas coisas da terra? Porque às vezes quando a gente lê isso, a pessoa pensa assim, como não pensar? Como não pensar nas coisas cá de baixo? Como? Como não pensar? É impossível. Você sobrevive aqui, você está aqui. Só que quando ele fala isso, pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas de baixo, nas coisas da terra, é você ter o cuidado de não deixar com que as coisas aqui de baixo venham dominar você, venham tomar conta da tua vida, venham se tornar prioridade para você, de maneira que você deixe de lado as coisas que são do alto, as coisas que são eternas, as coisas que não passam com o tempo, porque tudo passa. Às vezes a pessoa se ocupa com as coisas terrenais,
como por exemplo a preocupação exacerbada, exagerada com a aparência, com o corpo. Não que você não tenha que cuidar disso, não, você deve se cuidar. Mas às vezes a pessoa se preocupa tanto, é uma preocupação exagerada. O pensamento dela é consumido por isso, é de dia, de tarde, de noite. Ela acorda pensando, dorme pensando, idolatra, cultua o próprio corpo, mesmo sabendo que com o tempo ele vai se deteriorar, ele vai se acabar. Por quê? Porque ele não é eterno. É isso que ele está dizendo. Se preocupe com aquilo que é eterno, aquilo que é permanente. Não fique se ocupando muito ou tanto com aquilo que passa. Não é que você não deva se preocupar com o seu corpo, com a sua saúde, com as contas que você tem para pagar, com os problemas que você tem para resolver. Sim, você deve se preocupar. Só que o que não pode é isso tomar conta da tua vida, isso governar você, de maneira que você não pense em outra coisa a não ser isso. Você vê que tem gente que ela é tão ansiosa, ela só vive pensando em problema, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é problema, é conta para pagar, é problema para resolver, ela não para de pensar, ela é consumida. Tem gente que deita na cama, ela não consegue dormir, porque a mente dela está acelerada, está a milhão, porque ela não consegue desligar nenhum minuto. Por quê? Porque a preocupação dela, a cabeça dela está aqui embaixo. Essa ansiedade por ter as coisas, ansiedade para ter aquilo outro, ansiedade para conquistar, ansiedade para casar, ansiedade para ter filho, ansiedade. Cuidado com isso. Cuidado. Então o que ele está dizendo é você ocupar a tua mente com as coisas de Deus. É você valorizar mais as coisas de Deus do que as coisas desse mundo. Porque aqui tudo vai passar. Beleza passa, dinheiro passa, casamento passa, a vida passa, tudo passa. Aqui tudo vai passar, nada é permanente. Tem pessoas aqui que já estão com 60, 70 anos. Quanto tempo mais você vai viver? A vida está passando. A vida vai acabar. Ela está acabando. E eu não estou preocupado com isso. Eu estou envelhecendo. A cada ano que passa, a gente vai ficando mais velho. E eu não estou preocupado com isso. Por quê? Porque a minha pátria não é aqui. Eu sou estrangeiro. A minha preocupação é a minha vida eterna. Eu quero viver bem, claro. Eu quero viver bem com a minha esposa, claro. Com a minha filha, claro. Eu quero ter saúde, claro. Eu quero realizar meus sonhos, claro. Todos nós queremos. Mas isso é temporário. Isso passa. Isso acaba. Isso vai acabar. Cuidado para você não ficar pensando o tempo todo nisso. Aí lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, ocupe a sua cabeça com aquilo que é justo, com aquilo que é honesto, com aquilo que é puro. Busque ocupar a sua mente com aquilo que há louvor, aquilo que há virtude, aquilo que agrada a Deus. Nós temos que viver, e isso, eu não estou falando isso só para você não, isso é para mim também. Isso é para mim também. Você já imaginou? Você olha para esse telão aqui, por exemplo. Você já imaginou se todos os nossos pensamentos agora, nesse momento, todos os nossos pensamentos fossem projetados nesse telão, você ficaria em paz? Ou você ficaria perturbado? Porque tem gente que, se os pensamentos dela fossem
expostos aqui nesse telão, ela ia ter vergonha do que ela tem pensado. Porque uma pessoa que só pensa em coisa suja, uma pessoa que só tem pensamentos impuros, pensamentos injustos, é uma pessoa que sempre está pensando mal de alguém, sempre está pensando, o pensamento dela, ela é maldosa, ela sempre está com um pensamento ruim. Você já imaginou? Isso traria honra ou vergonha para você se os teus pensamentos fossem colocados ali? Você tem que pensar. Já pensou se Deus pegasse teu pensamento agora, o que você está pensando aí agora, ouvindo isso aqui, e colocasse ali? Será que você não ia ficar corada, não? Será que você não ia ficar com vergonha, não, do que está passando agora na tua cabeça? Você tem que pensar nisso. Porque a Bíblia diz que até o pensamento dos maus é detestável diante do Senhor. Até os pensamentos de quem é mau, Deus detesta. Deus não gosta. Porque Deus é quem prescruta o nosso interior. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso secreto. Ele vê aquilo que ninguém vê, aquilo que as pessoas não estão vendo, Deus vê. Por isso que às vezes tem oração que Deus não ouve, porque Ele conhece a intenção. Às vezes Deus olha para uma pessoa e ela é desprezível aos olhos de Deus. Deus olha para ela, não é que Deus não ame, não é que Deus não seja misericordioso, não, mas os pensamentos dela é mau e ela não quer mudar. Então ela ora e Deus vira as costas, porque Deus não vê nela um pingo de arrependimento, Deus não vê nela uma pontinha de sinceridade que seja. É aquela pessoa que é ruim de carteirinha. É aquela pessoa que Deus faz como fez com Saul. Quando Samuel, o profeta, vai orar, vai interceder por ele, pedindo misericórdia por ele, e Deus vira para o profeta e fala assim: olha, não insista, profeta, não ore por ele não, porque no meu coração eu já o rejeitei, porque eu conheço ele. Você não vê como eu vejo. O homem vê o exterior, eu examino o coração. Então cuidado com aquilo que você tem pensado, com aquilo que tem ocupado a tua cabeça. O jejum de Daniel, esses 21 dias de desinformação secular, que você vai abrir mão, esse jejum ele tem um propósito, para fazer com que você, nesses 21 dias, tenha uma vida devocional com Deus, que você ore mais, que você medite mais na palavra, que você mergulhe mais nas coisas de Deus, que você se ocupe, que você esvazie o espaço que está ocupando o lugar de Deus, porque Deus precisa encontrar espaço em você. Deus não tem como encher copo cheio. Você precisa se esvaziar de si, do orgulho, dos maus pensamentos. Você precisa se esvaziar dos maus sentimentos. Você precisa tirar para fora tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus, para Deus fluir dentro de você e através de você. Não tem como. Deus precisa encontrar espaço. Deus precisa. Então o jejum é para isso. É para você se limpar. Nós somos bombardeados. Tem pessoas que acordam pela manhã e o primeiro pensamento dela não é Deus, é as redes sociais. Tem gente que acorda pela manhã e o primeiro pensamento dela não é: ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua presença, não. É ligar a televisão e ver as notícias. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, inclusive quando vêm à casa de Deus, quando vêm, elas estão tão cheias, porque a vida nos enche, os compromissos, os problemas. Tem gente que está aqui com a cabeça cheia, ela está por aqui, ó. A cabeça dela está completamente cheia. Aí ela chega aqui, como é que ela chega? Ela chega irritada, ela chega nervosa,
Ela chega aqui cansada. Tem gente que mal senta aí e já dorme. Está cheia. E quando a gente está cheio, não tem espaço. Não tem. Como é que Deus vai entrar? Como é que você vai estar preparado para dizer: Deus, desce, Deus, desce, Deus, entra em mim, se não há espaço para Ele? Se você está tomada da planta dos pés ao alto da cabeça, por preocupações, ansiedades, maus pensamentos, maus sentimentos e tudo que não presta. Tem como, gente? Então é necessário se esvaziar, todos nós, para ser cheios de Deus. E essa é a proposta. Não é sobre se abster, porque isso talvez seja fácil, mas é sobre se ocupar com as coisas de Deus. É buscar ter intimidade, é buscar ter vida no secreto. Porque tudo aquilo que você faz no secreto agrada quem? A Deus. É a oração secreta, é estender a mão e fazer o bem, é dar esmola, é ajudar quem precisa, é no secreto, sem holofote, sem aplauso, sem plateia, é no secreto, é tudo no secreto, é intimidade, ninguém vê. É isso que agrada a Deus, é isso que é ter uma vida devocional, é isso que é ter intimidade com Deus, é você ter uma vida separada para Deus. Ninguém vê o que você faz, ninguém vê quando você ora, ninguém vê. Sabe quando você fala para alguém assim: ó, eu vou orar por você, você ora? Quando alguém chega e fala assim: fulano, ora por mim, você diz: eu vou orar por você. Você realmente ora? Quando você fala: estou em oração por você, será que está mesmo? Porque o orar quando todo mundo está vendo é fácil. Orar quando tem plateia é fácil. O difícil é você bater o joelho no chão quando não tem ninguém vendo. Você está com a porta do seu quarto fechada e você está ali: meu Deus, guarda fulana, meu Deus, abençoe Beltrano, meu Pai, eu oro por aquela pessoa que me procurou, meu Pai, que ela está mal de saúde. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do fulano. Meu Pai, me ajuda na minha fraqueza, me levanta, me ajuda. Ó Deus, tem misericórdia da minha alma. Não tem ninguém vendo, mas quem está vendo? Deus está vendo. O jejum é para isso. É para você buscar ter mais intimidade com Deus. A oração, o jejum não muda Deus, ele muda você. Ele muda a tua percepção. Ler a palavra, mergulhar na palavra, estudar a palavra, comer da palavra, não muda quem Deus é. Deus é imutável. Ele vai continuar sendo Deus, não muda, mas a palavra muda você, muda eu. Sabe por que tem muitas pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho? Porque elas não lêem a Bíblia. Elas não conhecem. São muito rasas, são muito superficiais. Elas conhecem sim: Davi arrancou a cabeça do Golias, Moisés abriu o mar vermelho, Elias fez o fogo do céu descer. Isso elas conhecem. Vitória, espada, fogo, vamos lá, vitória. Só que o Evangelho, e o perdão, e amar os inimigos, e orar por quem persegue, e não julgar os outros, e guardar a língua grande, e parar de falar mal da vida dos outros, que Jesus ensinou. Isso aí ninguém quer, né? Agora falar que Davi pegou a espada e arrancou a cabeça do Golias: eu quero arrancar a cabeça do Golias, eu vou cortar a cabeça do problema, eu vou cortar a cabeça do diabo. É fácil. O difícil é você ler o Evangelho para você. Ler para os outros também é muito fácil. Difícil é você ler para você e olhar e dizer: eu estou vivendo isso? Eu estou praticando isso? Eu estou sendo justo? Eu pratico a justiça? Eu ando nas pisadas de Jesus? É muito bonito
Tem até uma frase que todo mundo fala, né? Ah, o que você faria? O que Jesus, não é assim? O que Jesus faria se tivesse no seu lugar? É muito bonito, mas na prática não funciona. Porque na prática Jesus não faria nada das besteiras que a gente faz. Nada. Nada, nada, nada. Então nós temos que pensar nisso. Todo dia. E nos ocupar com a palavra de Deus. E deixar a palavra de Deus nos guiar. Amém? Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus.